Muito bem, o grito foi: chamem os protestantes. Não temos o apoio do rei Henrique II. Temos que acudir Villegagnon. Há colonos lá na França Antártica. O empreendimento não pode falhar. Então, eles recorreram a quem? A Gaspar de Coligny, a Philippe Dupont e a João Calvino. Historiadores afirmam que a carta de Villegagnon, dizendo dos pobres diabos miseráveis que estavam com ele aqui na França Antártica, ela foi lida por João Calvino lá em Genebra. E o suplício de Villegagnon foi ouvido pelo grande reformador. E ele, como tinha desejo de pregar o evangelho, de mandar missionários, ele atendeu então a solicitação de Villegagnon. E assim, no dia 19 de novembro de 1556, Bois-le-Comte partiu da França com 2 naus. E 4 meses depois, eles chegaram à Baía de Guanabara, no dia 7 de março de 1557, trazendo com ele o nobre Philippe Dupont, que era amigo pessoal de João Calvino. Veio com ele 2 ministros enviados por João Calvino, Pedro Richier, ele tinha aproximadamente 50 anos, Pedro Richier. E veio também o Guilherme Chartier. Também veio um jovem sapateiro chamado Jean Delery. E com eles 300 pessoas, 300 colonos, mulheres, crianças, jovens, pessoas para o incremento da colônia francesa no Brasil. E vieram crianças para aprender o Tupi-Guarani, como o Villegagnon havia solicitado. Todavia, não chegou o reforço militar. Ele desejava que a França enviasse a partir de 4.000 soldados para defender a França Antártica dos portugueses, que já sabiam da presença deles, e dos indígenas, que já não estavam gostando da presença dos franceses. Por que não estavam gostando? Porque a infecção que os indígenas contraíram da relação com os europeus fez com que o grande chefe, o grande guerreiro indígena, que era o Cunhambebe, viesse a morrer. Então os indígenas começaram a entender de que a presença dos franceses na Baía de Guanabara ela era amaldiçoadora. Villegagnon não estava gozando privilégios com os indígenas também. Precisava mesmo de reforço militar, só que não veio. Mas como o suplício dele foi para os protestantes, João Calvino mandou esses homens para cá. Então, lembremos-nos, a primeira viagem de Villegagnon foi em 1554, na companhia do padre André Tevet, para reconhecimento da Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro, teve contato com Cunhambebe, não teve protestante. Depois, a sua incursão financiada pela coroa francesa para o estabelecimento da França Antártica, ele teve alguns protestantes no meio, mas não era especificamente uma expedição protestante. Somente na terceira chegada de naus imbuídas de estabelecer a França Antártica que vieram protestantes chegaram, Villegagnon fez uma recepção francesa para eles. Dizem os historiadores que, tecendo os mais altos elogios à pessoa do reformador João Calvino, ele os recebeu na praia e teve uma frase interessante. Ele disse: "Meus filhos, pois quero ser vosso pai. Quero que os vícios sejam reprimidos, o luxo do vestuário condenado e que se remova do nosso meio tudo quanto possa prejudicar o serviço de Deus." Vestuário, justo eles que eram reformados huguenotes. Huguenotes era o nome dado aos calvinistas franceses, apesar que a palavra huguenote, ela quer dizer do alemão, não é essa expressão que eu disse a vocês, obviamente, mas quer dizer companheiro de casa, fazendo alusão à forma como os primeiros cristãos viviam lá em Atos dos Apóstolos, aquela comunhão íntima. Então os huguenotes, eles
tinham uma modéstia na vestimenta. Os anglicanos, que porventura estavam com eles, também só se vestiam de preto, branco e cinza. E o único que se vestia de colorido e todos os dias tinha uma troca de roupa que manifestava o seu estado de espírito era o próprio Villegagnon. Era tão assim que ele teve interesse de manter o Jean Delery, que era sapateiro, e depois um dos que eu vou falar já, por ser alfaiate, ele precisava de um alfaiate na colônia. Ele era essa pessoa francesa na colônia que queria reprimir o vestuário dos protestantes. Mas muito bem, esse é um outro assunto. E então esses primeiros protestantes chegaram, tiveram um jantar servido por Villegagnon no forte, que ele batizou com o nome de Forte Coligny, pelo incentivo, pelo patrocínio que Gaspar de Coligny forneceu para esse projeto. E no dia 10 de março de 1577, eles fizeram o primeiro culto das Américas na Baía de Guanabara. Isso mesmo, não é o primeiro culto do Rio de Janeiro ou do Brasil simplesmente, é o primeiro culto das Américas. Aconteceu aqui no Brasil no dia 10 de março de 1577. Só para lembrar, eles chegaram 3 dias antes. E então, no dia 10 de março, celebraram o primeiro culto. E todos cantaram o Salmo de número 5 e o Pedro Richier, o mais ancião dentre eles, pregou o texto do Salmo 27, versículo 4, ali na Baía de Guanabara. E no dia 21 de março, realizaram a primeira comunhão, a primeira mesa da Eucaristia, da Santa Ceia, das Américas, foi celebrada aqui na Baía de Guanabara. E dizem os historiadores que, neste culto público, Villegagnon fez 2 orações públicas e ele foi o primeiro a tomar a comunhão. O segundo foi o ex-frade dominicano Jean Cointac. Guarde este nome, Jean Cointac. Logo depois da ministração da Santa Ceia por Pedro Richier e Guilherme de Chartier, o Jean de Cointac levantou uma celeuma. Ele não concordava com a ceia reformada, porque ela era muito simples. Ela tinha que ser mais apresentável segundo o seu ensinamento. E qual era? Tinha que ter vestimenta adequada, tinha que ter vasos adequados, tinha que ter água com sal, tinha que ter água com óleo, o vinho tinha que ser misturado à água e tanta coisa que os reformados simplesmente responderam: nós celebramos a Eucaristia tão somente da forma com que o nosso Senhor nos ensinou. Nós vivemos unicamente sola Escritura, da forma como está na Escritura, nada mais. É o espírito reformado, é voltar para a Escritura, não propalar ou incentivar uma tradição somente porque uma instituição robusta está por trás, mas a pergunta que fica é: o que a Escritura ensina? O que ela regula, afinal de contas? Era isso que eles viviam. E o Jean Cointac, ele não ficou contente com a resposta dos reformadores e passou então a instigar Villegagnon. E Villegagnon, como era dado à teologia, porque ele era formado em teologia em Paris, ele tinha uma questão não resolvida com a Santa Ceia. Ele cria na transubstanciação. E ele não concordava com a questão de pão é pão e vinho é vinho. Para ele, pão transformava-se em corpo de Cristo e o vinho transformava-se no sangue de Cristo. Essa discussão aflorando ali em Guanabara, ele pede para que um dos clérigos volte para a França para conversar com João Calvino e voltar com uma resposta de Calvino e de Sorbonne, que é a faculdade teológica da época. Mandou o ministro Guilherme Chartier, incumbido de inquirir sobre como deveria ser a comunhão. E ele esperava que voltasse, dizia ele, uma resposta para que então a questão fosse sanada. Mas há uma informação histórica interessante, que Villegagnon recebeu uma carta do cardeal de Guise,
E a carta tinha a seguinte frase: você, como um cavaleiro de Cristo, não pode receber hereges protestantes na colônia. Havia essa verve entre os militares cristãos católicos na Europa naquela época sobre os feitos desses homens. Então isso mexeu com a víscera de orgulho de Villegagnon, e ele não esperou o Guilherme de Chartier voltar da França com alguma resposta. Ele baniu os protestantes do Forte Coligny, da ilha de Serigipe, para que eles fossem morar na praia, na região da Baía de Guanabara, onde os indígenas estavam ali conspirando já contra eles. Havia uma pequena vila que os franceses estavam estabelecendo, que era a Henryville, porque eles são banidos do Forte de Coligny para o continente. Todavia, o Jean Delery diz algo interessante. Ele fala: os selvagens nos receberam com mais humanidade do que Villegagnon. Para vocês verem como que eles estavam sofrendo agruras nas mãos do almirante Nicolas Durand de Villegagnon. E então Villegagnon foi surpreendido com a mortandade entre os indígenas pelas doenças que eles trouxeram, e tudo isso deixava ele cada vez mais descontrolado diante do empreendimento de estabelecer aqui a França Antártica. E vem então o fatídico dia 4 de junho de 1558. O que aconteceu nesse dia? Após sofrer demais nas mãos de Villegagnon, um grupo de calvinistas tentou retornar à França a bordo de um navio mercante. Pagaram a sua passagem e tão logo este barco singrou os mares de Guanabara, o peso fez com que ele começasse a afundar. E estes 5 protestantes nadaram até a costa. Foi terrível. A narrativa de Jean Delery, ela é pictórica nesse sentido, pungente, porque fala que eles lutaram bravamente contra o mar para chegar até a costa, e ao chegar, sabendo que Nicolas Durand de Villegagnon era austero, o seu aposento tinha a espada de Malta pendurada, ele queria dar um recado para as pessoas, que não queria conversas. Aliás, a conversa com ele era curta e ele já estava sentenciando muitas pessoas. Mas esses homens tentaram uma reconciliação com Villegagnon e não foi bem sucedida. Não foi bem sucedida. Nós vamos no próximo vídeo abordar quem eram esses 5 homens, o que eles faziam, o que fizeram e como foi o evento do martírio de Guanabara. Não sai daí, clica no próximo vídeo, porque nós vamos desenvolver esse assunto que tem a ver com a história do Brasil e a história dos protestantes aqui.